Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite abençoada do dia 13 de maio de 2026, acabei de chegar do culto e Deus me deu uma palavra e eu vou aproveitar para compartilhar com vocês. Eu sou seu irmão Manuel de Veracruz, este é meu canal Falando Bem da Bíblia. A partir do Salmo 122, verso 1, que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Paralelo a isso, com Hebreus 10, 25, que diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Meus irmãos, eu tenho ouvido falar bastante sobre pessoas que estão desigrejadas, pessoas que deixaram de se congregar, que para alguns são vistos como descrentes, como desviados. Eu não concordo com essa atitude, com essa ideia de que essas pessoas estão desviadas. Eu acho que seria bom, pastores e obreiros, procurar ouvir a história dessas pessoas e saber o motivo que os levou a não estar mais se congregando. Porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram vão à casa do Senhor, ou seja, o prazer de estar na casa de Deus. E em Hebreus 10, 25 diz: não deixando a vossa congregação. Então, por que algumas pessoas perderam o prazer de estar na casa de Deus? E hoje são vistas como desigrejadas ou como pessoas desviadas. Possivelmente essas pessoas sofreram alguma decepção. E o que essas pessoas precisam hoje? Elas precisam de pastores que sejam acolhedores. O que essas pessoas precisam hoje? De pastores que dê a mão e não de pastores que dê de mão. O que essas pessoas precisam hoje, irmão? De pastores ajudadores e não de pistoleiros e matadores de almas. Porque quem arrebata as ovelhas, irmãos, é o lobo, João 10, 12. De acordo com João 10, 12 também, o mercenário ele foge. Então, se tem pastores e obreiros fugindo dessas pessoas, é porque são mercenários. E aqui, eu quero aproveitar e contar um testemunho, irmãos. Eu passei um ano sem me congregar aqui em Ribeirão Preto. Por quê, irmãos? Eu congregava numa determinada igreja. Quando eu fui para lá, eu levei minha documentação, carta de mudança, tudo certinho, tudo em dias. Só que, um dia eu preguei uma determinada mensagem, o pastor não gostou. Quando eu devolvi o microfone, ele veio lá, falou meio mundo de M, que eu não gostei. Depois do culto, eu chamei ele no particular para trocar umas ideias. Ele quase avançou em mim, partiu para ignorância, falou meio mundo de coisas lá, quase morre da pressão, quase que ele tem um ataque cardíaco. Tá? Aí o que acontece? Eu deixei a poeira baixar, fui lá e pedi carta de mudança para ir para uma outra igreja. Ele falou que no outro dia mandava no zap. 2 dias depois ele me chamou no zap e falou que não ia mais me dar a carta de mudança. E verdade é, meus irmãos, ele nunca me deu a carta de mudança. Até hoje, a igreja, o ministério dele já fechou e ele não me deu a carta de mudança. Aí eu fiquei um ano sem me congregar, mas eu não me desviei, eu não perdi o temor a Deus, tá? Aí o que acontece? Durante esse período, eu só tinha a xerox da minha carta de mudança que eu trouxe do Maranhão e a xerox da minha carteira de membro que eu havia trazido do Maranhão. Aí foi quando eu conheci o pastor Jailson Machado, que eu falo abertamente, é meu irmão e meu amigo, que foi quem me acolheu, ouviu a minha história e eu passei a ir aos cultos com ele. Ele conversou com o pastor presidente dele, o José Carlos de Melo, o que assim eu fui aceito na igreja sem um documento original, sem um documento atualizado, apenas com a xerox do meu documento que eu havia trazido do Maranhão, tá? Porque aquele bendito pastor não me deu a carta de mudança. E ali eu fui filiado na igreja, a Assembleia de Missões, cujo pastor presidente é o pastor José Carlos de Melo. Mas quem intermediou foi o pastor Jailson. Sabe por quê, irmão? Porque nesse momento o desigrejado, ele precisa de alguém que dê acolhimento, que estenda a mão e não dê de mão. Tem muitos obreiros e pastores dando coice nas ovelhas, apedrejando as ovelhas. É hora de acolher. Procura saber o que levou essa pessoa a não estar se congregando. Por que essa pessoa está sendo hoje vista como um desigrejado? Esse mesmo pastor Jailson, meus irmãos, assumiu naquele período a congregação no Jardim Iara. O pastor que havia passado por lá saiu, não deixou ninguém para substituí-lo. E tinha pessoas capazes para substituir. Só que ele não viu essas pessoas capazes. Jailson assumiu.
Lá nessa igreja tinha um evangelista chamado Francielso. Ele e a família estavam desigrejados, descongregados. Geilson foi, buscou essa família, acolheu, ajudou. 6 meses depois, o pastor presidente transferiu Geilson para uma outra congregação. Sabe quem foi indicado para assumir aquela congregação? O evangelista Francielso, que hoje é pastor. É o pastor da congregação no Jardim Ara. Mas sabe por que ele é o pastor de lá hoje? Porque ele encontrou com um pastor que deu a mão e não deu de mão. Ele encontrou com um pastor que o acolheu e não com um matador de almas. O que é que acontece é que tem muitos pistoleiros que têm o prazer de matar. Meus irmãos, se essa pessoa está sem se congregar, algum motivo tem, alguma razão tem. Ô pastor, ô obreiro, se você encontrar com essas pessoas, não bata, não apedreje, não termine de matar. É uma alma que está precisando de Deus. É uma alma que está precisando ser acolhida. É uma alma que está precisando de alguém que estenda as mãos e não dê de mão. Aprenda a acolher, aprenda a ajudar, aprenda a incentivar. E hoje, graças a Deus, estou congregando, nunca mais aconteceu de eu ficar sem me congregar, não congrego mais com o pastor Geilson, ele não está mais dirigindo a igreja, tá? Mas nós temos um bom relacionamento de amigo, o meu melhor amigo, irmão em Cristo aqui em Ribeirão Preto, é o pastor Geilson, tá? Mas por quê, irmãos? Um acolhedor, alguém que teve paciência, alguém que não foi julgar, porque dentro das igrejas tem muitos juízes, que julgam, que dão a sentença, que lançam as pessoas no inferno, em vez de acolher, em vez de estender as mãos. É isso que essas pessoas precisam. Aí tem gente que diz, não, tá desigrejado, tá desviado. Não, meu irmão, às vezes alguma decepção, alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa. Acolha, dê a mão, escute essa pessoa. E possivelmente você vai salvar uma alma. Você vai trazer mais alguém para dentro da congregação que vai estar servindo a Deus e glorificando a Deus. No Salmo 53, versículo 4, a Bíblia fala sobre: acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Infelizmente, irmão, dentro das igrejas tem esses obreiros chamados obreiros da iniquidade. Obreiros que não têm amor por uma alma. Obreiros que não têm amor por uma vida. Mas louvado seja Deus, glória a Deus, que ainda existem pastores como o pastor Geilson, que acolhe, que estende as mãos, que para ouvir, que para entender o que está acontecendo. Ô irmão, você que vai assistir este vídeo, se você está nessa lista dessas pessoas que estão sem se congregar, procura uma igreja, procura uma congregação, procura um pastor, tá? Que possa te acolher, que possa te ajudar. Você pode sobreviver, sim, sem estar aí na congregação? Sim, você pode sobreviver. Você pode permanecer crente sem estar aí numa comunidade cristã? Sim. Mas para você sobreviver seria muito melhor você estar junto da irmandade, junto do povo, seria muito mais prático. Então meu conselho é, volte a se congregar. Você passou por uma decepção, se entristeceu, mas ainda há uma saída. Jesus está de braços abertos te esperando. E Deus abençoe, que Ele ponha no teu caminho um pastor acolhedor, que te estenda as mãos, que te ouça, que te ajude, que te acolha, para que você volte para junto do povo e juntos possamos servir a Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.